Pergunto-lhe agora soluções. Tal como na Europa se fala em federalismo e na perda de soberania dos países, também neste caso pode-se fazer o paralelismo com as ilhas, neste caso falamos da Madeira. Portanto, é preciso mais supervisão, é preciso o continente estar mais em cima das regiões. O que é que se pode fazer, no fundo, para que situações como esta não se repitam? Claro que agora vai ser levado a cabo um plano de resgate e tudo vai correr bem, mas a verdade é que se sabe, quando o crescimento volta, este tipo de coisa geralmente também volta. Pois, é preciso olhar para além também só do sanear agora das contas. Eu diria que, assim, grosso modo, a solução passará por incrementar um pouco a austeridade, nem que seja transitoriamente incrementar a austeridade sobre a região autónoma da Madeira, não esquecendo naturalmente das especificidades e das necessidades que a população tem. Mas eu gostaria, se me permitisse, de voltar aqui um bocadinho atrás. Sim, desde que me responda. Muito rapidamente, para dizer o seguinte. Está previsto na Lei das Finanças Regionais que há uma obrigação de prestar informação e estão previstas sanções para os incumpridores. Portanto, em relação a este assunto, eu parece-me que já está devidamente acomodado do ponto de vista... Vamos ver, até porque o que tem acontecido é, de certa forma, enfim, eu gostaria de deixar claro que eu discordo em absoluto deste tipo de metodologias para fazer desenvolver uma região. Como é óbvio, isto é tudo menos defensável. Mas também discordo de duas coisas. Em primeiro lugar, que haja um linchamento público da pessoa que ainda não foi julgada em fórum próprio, primeiro ponto. Segundo ponto, eu diria que ele está a muito poucos dias do seu principal julgamento, que são as eleições regionais. E nós também não devemos passar aqui um atestado de incompetência aos portugueses da Madeira, porque eles saberão muito bem julgar, enfim, ou não, se há ou não aqui... vai haver mudanças no quadro? Enfim, numa ótica estritamente política, eu diria que não. Eu diria que o Dr. Alberto João Jardim é um político extremamente assertivo e percebeu como é que vai conseguir ganhar essas eleições, e eu apostaria novamente numa maioria absoluta para o Dr. Alberto João Jardim. Basta ver já o discurso dele ontem à noite, que está a extremar posições, e diria que ele terá um resultado semelhante. Vamos ver também qual vai ser o efeito sobre os resultados da auditoria, que é outra questão que eu acho que nós devíamos esperar. Vamos esperar por resultados da auditoria antes de estarmos a julgar e a pôr-nos em situação de superioridade em relação aos madeirenses, que eu acho perfeitamente injusto. Depois, entendo também que o nosso governo, e em particular o presidente do PSD, não vai fazer nada. Não tanto pelo peso que o PSD Madeira terá em termos de votos dentro do PSD, que é relevante, mas não é, por exemplo, ao nível de uma distrital do Porto, para termos como termo de comparação, passa a redundância, a distrital do Porto tem muito mais votos que o PSD Madeira. Eu diria que é a capacidade de voz, é o facto de ser um infante terrível que faz com que o Dr. Alberto Jardim tenha enfim, é um histórico e é realmente uma voz incómoda de quando tem que ser, e isso faz com que muitas vezes os líderes se recolham na hora de tomar posições mais duras em relação ao PSD Madeira e ao Dr. Alberto João Jardim. Em relação à pergunta que me colocou muito rapidamente, volto ao início. Vai passar seguramente aqui por um plano de austeridade reforçado. Eu diria que terá que ser transitório para não penalizar os madeirenses. Acho que também não é justo que paguem pelos erros, enfim, de outros, indiretamente também é deles. Mas não é justo que os obriguemos a assumir eternamente este plano de austeridade, que passará, na minha opinião, essencialmente por o fim do subsídio que tem pelo facto de ser uma região pobre, ou era há uns anos atrás uma região pobre, e provavelmente por renegociação das condições da Zona Franca. Um acréscimo de 2% no salário dos funcionários públicos, não é? Exatamente, e provavelmente por a renegociação da Zona Franca e o aumento do IVA, e depois o tradicional, e é o tradicional no nosso país, que é o
a redução dos funcionários públicos. Aqui o Governo parece que até quer ir além da Troika, das medidas previstas pela Troika para o continente e reduzir ainda mais os funcionários públicos na Madeira. Pergunto-lhe se de facto a redução do subsídio de insularidade, mais redução até nos funcionários públicos, o aumento do IVA para ficar mais próximo do continente, se lhe parecem para já boas opções. Parecem bem, aliás, ainda eu corroboro da ideia de que a região da Madeira devia de sofrer um plano de ajustamento estrutural ainda mais forte. Porque, contrariamente àquilo que disse, a Madeira é rica, é riquíssima, como disse ontem. Região mais rica como disse, exatamente, e o próprio governador, o próprio presidente do governo regional disse ontem que a Madeira era rica, portanto não é pobre coisíssima nenhuma, portanto é uma região rica. Se é uma região rica, e também discordo de que os cidadãos da Madeira, os cidadãos votantes na Madeira, tenham digamos, um tratamento diferenciado dos cidadãos do continente. Porque, repare, o Governo da República fez um conjunto de erros, todos reconhecidos, que nos levou a esta situação. E nós estamos a ser fortemente penalizados em termos de sacrifícios que nos são pedidos todos os dias. Porque é que o cidadão da Madeira, votante, não há de ser penalizado também para ajudar a corrigir, digamos, todos aqueles problemas que foram criados exclusivamente na Madeira? Portanto, essas medidas foram anunciadas, a mim não me parecem poucas, de facto, para moralizar, desde logo, portanto, e credibilizar as contas públicas da Madeira. E depois para equilibrar as contas públicas da Madeira. Porque, digamos, não é possível fazer-se ajustamentos parciais ou fazer-se ajustamentos, digamos, cosméticos, quando há uma realidade, e essa é o que nos interessa, uma realidade muito profunda, uma realidade, digamos, de grandes dívidas na Madeira. Há uma realidade de grandes enviesamentos estruturais na Madeira, não só nas dívidas, mas em termos globais, de grandes enviesamentos estruturais. Isso tem que ser corrigido de uma vez por todas. E mais, eu digo o seguinte, quer dizer, penso que todos os portugueses estejam atentos, já verificaram isto há muito tempo. O Presidente do Governo Regional da Madeira, durante muitos anos, foi interessante, eu diria, para a maior parte dos barões do PPD, do PSD, deixar ir para os congressos, dizer aquilo que ele disse e que sempre disse, porque muitos teriam vontade de dizer o mesmo, mas não podiam dizer, exatamente. E então, digamos, houve ali, digamos, uma conivência entre parentes, portanto, da classe política dos barões do partido, em que tinham vontade de dizer aquilo, mas não podiam dizer, ou se os dissessem, pois cairiam logo em termos da sua credibilidade. Portanto, e foi-me deixar andar em linha justamente com o que foi feito, porque, como disse muito bem, o Tribunal de Contas há muitos anos que sabia que vinha alertando para esta situação. E porquê é que ninguém fez nada? Desde o governo do Partido Socialista. O Sócrates, muito a medo, lá cortou algumas coisitas relativamente à lei das finanças locais, regionais, perdão. Sim, na altura, o Teixeira dos Santos até ameaçou demitir. Sim, exatamente. Mas, quer dizer, depois... mas não foi nada, quer dizer, porque, de facto, sempre houve muito medo, digamos, nas questões da Madeira, por parte de todos os governantes, quer do partido... Sempre foi tratada com pinças aqui no continente. Exatamente. Pergunto-lhe se acha que os sacrifícios pedidos ao continente devem ser... portanto, os sacrifícios pedidos à Madeira devem ser à semelhança, então, do que se pede também no continente, ou se, por outro lado, deve-se aliviar mais um bocadinho? Sim, tem que se resolver esta situação e, obviamente, os madeirenses, como os portugueses do continente, somos todos portugueses, não é? Têm que, obviamente, pagar pelos excessos que foram cometidos nessas regiões. Como em Portugal também, temos de ter em conta que há, se calhar, autarquias e há, se calhar, áreas do país que também foram mais despesistas e que prejudicaram mais o país do que outras, e todos acabamos por pagar por isso. Portanto, é assim, obviamente, tem que se fazer alguma coisa a esse nível, a nível da Madeira. Não sei se é suficiente só com medidas na Madeira, se não se terão que tomar outras medidas para o país inteiro. Seja mas nível... que tipo? Despesa ou receita? Pode haver... Nós temos que ter em conta que também estamos, entre aspas, a trabalhar para o déficit. É como alguns alunos que trabalham só para a nota. E nós estamos a trabalhar um bocado para o número do déficit. Porquê? Porque é isso que nos vai trazer credibilidade. Ou seja, é esse número que todos os investidores andam à espera. E, portanto, temos que trabalhar para isso. E pode ser que um adiamento de alguns investimentos, de antecipação de alguma medida, consiga, de algum modo, minimizar
o impacto que a Madeira está a Mas o causar. Governo aí também tem Agora- que ter, para terminar, para depois passar para a próxima pergunta. Sim. Eu só acho que a questão-chave é que Portugal foram cometidos vários erros a nível de supervisão, acompanhamento, etc, etc, etc. Eu acho que Portugal também tem aqui uma excelente oportunidade para aprender com os erros que teve e tem cá a Troika que também nos tem ajudado a perceber o que é que realmente correu mal para podermos corrigir no futuro para evitar que isto aconteça. A serem tomadas medidas também no continente para compensar este buraco, o Governo também terá que ter cuidado com o tipo de medidas a aplicar, porque temos visto antecipação atrás de antecipação, aumento de impostos atrás de aumento de impostos. Como é que se vai conseguir aqui um equilíbrio? O Governo não terá muitas escolhas. As opções que tem dentro do pouco tempo que tem para apresentar contas não são muitas. Efetivamente, teremos muito rapidamente que gerar receita. Portanto, é com rapidamente. impostos. Exatamente, com impostos e com os cortes que não provoquem ainda mais custos a curto prazo. Portanto, os despedimentos também estão... como é que será? Bem, os despedimentos, é óbvio que terão que ser feitas as duas coisas. Terão que ser lançados impostos para obter receita imediata e terão que ser feitos os devidos reajustamentos nas estruturas do Estado para que, a curto, médio prazo, se consiga obter uma maior rentabilidade dessas estruturas. A questão é que nós temos muito pouco tempo, e com estas surpresas que aparecem e outras que irão aparecer, com certeza, não vai haver margem para se esperar pelo retorno dos cortes na estrutura do E Estado. os impostos aí também serão gerais, para o país inteiro. Obviamente. Eu aí não tenho qualquer dúvida. Nós não podemos esquecer que a Madeira é uma parte de Portugal muito especial. A Madeira é uma offshore. É uma zona franca. Deu imenso jeito a muitos portugueses durante muito tempo. E, portanto, manteve-se esquecida naquele cantinho durante muito tempo nas mãos do Alberto João Jardim. Quando começou a ser mais visível por via do turismo, estamos a falar há 15 anos, se tanto, então aí sim começou um investimento que trouxe a Madeira de um patamar que eu creio que não havia aqui no continente nada que se parecesse nem o mais profundo de Trás-os-Montes. Quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista, eu diria, quase até humano. Não podemos esquecer algo que nos envergonha muito em relação à Madeira. E, portanto, tudo isso foi deixado para trás. Feita. Mas na última década. E isso custou. Efetivamente, isso custou. Essa aposta que custou muito dinheiro e teve que vir de muito baixo. E estamos a falar de Portugal. E, portanto, Muito bem. tem que ser pago. Obviamente, isso tem que ser pago. E com impostos, ou de alguma forma que lhe gere imediatamente receitas. Deixa-me só dar uma nota relativa. Meus senhores, vamos ter mesmo que terminar. Peço imensa desculpa, mas o tempo já está mais que esgotado. Muito obrigada aos quatro. Falámos então da Madeira neste Conselho Consultivo desta terça-feira.